Antes de mais nada, eu quero iniciar esse vídeo agradecendo duas pessoas, Luísa Germano e Vitória Silva Pereira. Elas fazem parte da nossa corrente do Apoia-se aqui, que tem várias pessoas, e a cada dia que a gente gravar um vídeo aqui, que eu trouxer um vídeo, eu vou trazer agradecimento a duas pessoas. Então hoje eu quero agradecer a Luísa e a Vitória, e esse vídeo é um oferecimento da generosidade delas. Fica também o convite para você participar. Bom vídeo para vocês. Gente, olha, de longe, mas assim, disparado mesmo, o tipo de pergunta que mais me chega aqui no canal, principalmente lá no Instagram, quando eu abro caixinha, se você não me segue no Instagram, segue lá para participar disso também, ainda mais depois do momento de pandemia, o tipo de pergunta que mais aparece é no seguinte sentido: as pessoas se cobrando com essas premissas religiosas de ter que amar todo mundo e em conflito porque elas não conseguem gostar de todo mundo. E tem muita gente, inclusive, jogando bem a real, que ainda mais nesses tempos mais recentes, estão meio que saturadas da própria humanidade, estão de saco cheio de gente. Sabe? Não, por que eu tenho que amar todo mundo? Não gosto de gente. E aí, como é que faz, né? Claro que amar é uma coisa, gostar é outra, mas é tanta gente falando sobre isso que eu quero dar 2 centavos aqui, o mais certeiros possíveis, até para a gente sair um pouco dessa romantização que ela foi alimentada, às vezes ingenuamente, às vezes irresponsavelmente ao longo do tempo, de que você tem que sorrir para todo mundo, você tem que falar sim para todo mundo, você tem que ser um tapete para os outros passarem em cima. Porque é isso, se você deitar no chão, eles passam, entendeu? E se você não deitar, vai ter gente que vai querer te derrubar para você deitar. Não são todas as pessoas assim, obviamente que não, mas justamente por aquelas que não são assim e que tem sempre um bom coração, uma boa vontade para receber os outros e às vezes acabam, você sabe, que a gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Olha, eu aprendi uma coisa muito importante com os místicos da Kabbalah, tá? Na tradição judaica. Quando eles vão falar de uma pessoa que é um sábio ou uma sábia da sua tradição, eles não se referem a essa pessoa, esse indivíduo, como um ser iluminado e nem como um ser bondoso. Eles se referem a essas pessoas como pessoas justas. Não é um iluminado, é o justo. Aquele fulano é o justo, ele foi o justo. E aqui existe uma diferença que eu acho que é fantástica nisso tudo. Quando você diz que uma pessoa é iluminada, é quase um adjetivo, né? Pronto, você já é iluminado. Né? Você já é iluminado. Dá a sensação de uma meta. Você atingiu isso e pronto, é uma coisa estática, já está consumado. Né? Agora, quando você fala do justo, você não está falando de uma meta estanque que já caracteriza absolutamente aquela pessoa. Você está falando do processo. Você está falando do aprimoramento das escolhas e do esforço que aquela pessoa tem ao longo do processo de autoiluminação dela, que não envolve uma meta estática, coisa nenhuma, porque é um processo dinâmico e constante que acompanha o progresso do espírito, vida sem fim para fora. Por isso que tem tanta gente no mundo que sobe nessa postura de ser iluminado, o guruzão da coisa, tá tão acima do bem e do mal, já se acha tão superior, que é da onde vem os maiores escândalos. Quando você fala de bondade, a pessoa que se acha boa, eu vou te dar um outro exemplo. A polarização que aconteceu recentemente no Brasil. Você acha que a polarização que aconteceu recentemente no Brasil, ela ocorreu porque metade da população acordou um dia e falou assim: nossa, agora nós somos do mal, e outra metade da população acordou e falou assim: nossa, agora nós somos do bem, e aí deu conflito? Obviamente que não. Isso aconteceu porque todo dia todo mundo acorda se achando muito do bem. Veja, o mal que assola o mundo de verdade, o mal que realmente mina esse mundo, não é aquele mal idealizado, ontológico, que vem, o líder da seita satânica, o líder terrorista. Existe o líder terrorista? Existe, mas é muito pontual e azar desse cara.
Mas o mal que realmente corrói os nossos dias são aquelas pequenas atitudes egoístas e destrutivas causadas no nosso cotidiano por pessoas que se acham tão do bem que não conseguem vigiar as próprias ignorâncias e a própria destrutividade. Então, tá todo mundo acordando e se achando bom. Mas ninguém se preocupa em se perguntar, será que eu estou sendo justo? Porque eu acho que eu sou tão bom que como eu posso errar? As pessoas acham que elas são boas, mas não se perguntam se elas estão sendo justas, se aquilo que elas querem é bom não só para elas. Né? No melhor cenário possível que a gente tem, como que a gente consegue equilibrar para o maior número de pessoas possível, ou para aquelas que estão mais necessitadas, né? Então, existe uma diferença entre você se achar iluminado e você ser justo, entre você se achar bom e você ser justo. Hoje eu prefiro ser justo. Eu vou te dar um outro exemplo que ele é muito certeiro nisso. Imagina você que é uma pessoa muito caridosa, muito fraterna, muito boazinha, nossa, que belezinha, né? Aí você faz o bem para todo mundo. Você faz o bem para todo mundo, você, sabe, tira do seu para os outros, aquela coisa assim, nossa, maravilhosa. Claro, eu estou sendo irônico, a gente já vai chegar na conclusão disso. E você faz o bem para todo mundo. Só que ao fazer o bem para todo mundo, você começa a perceber que você está deixando de fazer o bem para você mesmo. E essa equação começa a estar em desequilíbrio. Tá? E às vezes você vai a um extremo disso, que de repente você não tem nem mais para você. Você está fazendo pelos outros. Você está sendo bom? Talvez sim, segundo o entendimento social coletivo que nós temos acerca disso, que ainda precisa amadurecer. Mas será que você está sendo justo? Porque se você está amando ao próximo, mas sem amar a si mesmo, será que você está sendo justo? Você pode estar sendo bom aos olhos dos outros, mas será que você está sendo bom de verdade? Será que você está sendo justo? Justa? Se esgoelando por quem muitas vezes não está nem aí e só vai, se precisar, te derrubar para passar em cima. E se deixar, o povo abusa. Teve uma pessoa que ela falou o seguinte, olha, eu não consigo confiar mais no ser humano. Ou em muitas pessoas, no geral. Eu tenho dificuldade, eu tenho o pé atrás, eu preciso conhecer para ter confiança. E isso está entrando em conflito com a minha espiritualidade, porque eu aprendi que eu tenho que amar todo mundo e o meu instinto diz, eu tô de saco cheio, eu não confio mais nessa gente que a gente abre os braços e vem apunhala a gente pelas costas. E vamos falar a verdade, acontece. E a pessoa estava com peso, um conflito por conta disso. E ela estava perguntando como que eu faço, né, para confiar no ser humano, para me libertar disso. Olha, eu me deu um minuto de sinceridade ali, eu tive que ser o mais sincero possível. Falei, olha, a princípio, se não for uma coisa patológica, uma coisa que está de fato perturbando, uma coisa anormal, você já pensou que talvez seja a inteligência da natureza no seu corpo, da natureza que você é, porque nós somos natureza encarnada, tentando te preservar? Porque é o seguinte, uma coisa é você não confiar num ser completamente bondoso e inocente. Outra coisa é você ter lá os seus pés atrás com exemplares da espécie que mais ameaça a vida no planeta. O ser humano é a espécie que mais tenta achar qualquer outra espécie. Tenta achar qualquer outra espécie que faz o que o ser humano faz. O ser humano é a espécie que representa a maior ameaça para o planeta. Isso é um fato, não é sendo pessimista. Existem exceções? Existem exceções. A cobra não vai te picar se você não for lá e pisar nela. Agora, o ser humano, você pode estar quieto no seu canto, ele vai lá, muitas vezes.
explora, abusa, trai. Então, como que você vai confiar plenamente no predador? A ação humana no planeta, ela é pontualmente predatória, por mais que a gente queira romantizar, poetizar, dizer não, we are the world, we are the children, e haverá um amanhã, e nossa, tá, mas até que não haja amanhã, é bom você ter um certo senso crítico. E aqui entra um outro ponto. Amar é diferente de gostar. Não tem problema se você não confia nas pessoas, mesmo porque a gente banaliza a confiança. Gente, confiança é uma coisa que você conquista. Eu acho que tem alguns traços na cultura brasileira que eu me questiono. Porque o brasileiro é muito disso, olhou na cara de um, já dá um sorrisão, já somos amigos, já está confiando, já está fazendo um monte de coisa junto. E a gente sabe que muitas vezes não tem verdade ali. Na hora do vamos ver, a pessoa não está ali. Então, confiança, de fato, é uma coisa que você conquista. É uma coisa que você constrói. E é compreensível você olhar para a espécie que representa a grande ameaça para a própria vida, sempre fez isso, e não sentir confiança de primeira. O que não te impede de se abrir para um dia ser conquistado, ser conquistada por isso. Então, é sempre a gente bom pensar o seguinte, olha, amar é um estado de consciência, o amor é um estado de consciência. É você querer bem, você desejar bem, só que um bem que é justo. Um bem que é justo. Não é um bem para o outro, subtraindo o bem de outro alguém. O bem, ele é abundante, ele é colaborativo, ele soma, ele multiplica. Então, uma coisa é você amar, outra coisa é você gostar. Você pode querer bem, você tem consideração, você tem respeito, mas do jeito que aquela pessoa tá, as coisas que ela tá fazendo, a atitude que ela tá tendo, eu não gosto. Eu amo, mas não gosto. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, a gente tem que se libertar disso. Mas Jesus não gostava de tudo, não. Você não lembra de ter lido a história dele? Você não lembra o tanto de palavras duras que Jesus mesmo falou na cara das pessoas que estavam oprimindo o geral ali? Ele não gostava, ele amava, com certeza ele amava, mas ele não gostava. E você se achando melhor que Jesus? Ou se cobrando isso? Não que a gente tem que deixar o nosso coração como uma pedra, mas justamente para o nosso coração não virar uma pedra, a gente tem que ter discernimento no nosso convívio humano. Não é à toa que os sábios da Índia sempre falaram da importância de uma coisa chamada satsang. O que é satsang? Satsang não é o show de mantra que você vai lá no espaço de yoga. Satsang, sat é verdade, sanga é a companhia da verdade. Os yogis sempre falavam que uma coisa que determina a sua vida são as suas companhias. E eles sempre diziam, olha, busque a companhia da verdade. O que é o satsang? É você estar em companhia de pessoas comprometidas com uma verdade maior, com um caminho maior que envolva respeito, que envolva amor, que envolva consideração, civilidade. Entende? Os yogis falavam isso. Busque companhias saudáveis para você. E aqui eu acrescento, até para que de fato o seu coração não se transforme num coração de pedra. Porque se você ficar aberto para todo mundo, aberta para todo mundo, querendo agradar todo mundo, dando o seu melhor, indiscriminadamente, abundantemente para todo mundo, e você dá para quem não está em ressonância com aquilo, para quem não valoriza, para quem não merece aquilo, e que vai aproveitar que você está de braços abertos para enfiar uma faca em você, simbolicamente falando, ou não, uma hora você vai se fechar para isso. Totalmente não vai ter nem para quem merece. Eu estava tendo uma conversa recentemente com a minha esposa aqui em casa, e a gente sempre foi assim. Sempre que a gente chamava algum profissional para fazer algum serviço aqui em casa, manutenção, jardim, esse tipo de coisa, e eu sempre vi minha família também sempre fazendo isso e sempre levando na cara, mas a gente sempre assim, a gente parava tudo e recebia a pessoa com
todo amor, pegava tudo que tinha na geladeira, punha a pessoa ali e servia e conversava e papo veio e assim, a gente tratava assim, só faltava colocar no colo, só faltava colocar no colo. E a gente achava que esse era o certo. Aliás, é o certo. Numa circunstância saudável, isso é o certo, né? Você valorizar o trabalho de quem está vindo ali, te ajudar, poxa, né? Oferecer ali o bolo, um respeito, uma conversa, é o mínimo da interação humana. Só que a gente começou a levar tanta lapada disso, sabe? Eu acho que as pessoas achavam que a gente era bonzinho demais e, davam nossa, tanto calote na gente depois. Tipo assim, eles são de boa, eles são bonzinhos. E abusavam disso, só porque a gente estava sendo gentil. Só porque a gente estava sendo gentil. Isso foi machucando a gente, isso foi... até que chegou num ponto limite. E aí, recentemente, a gente chamou um desses profissionais. E quando ele veio, a gente estava almoçando. E geralmente nesses momentos o que a gente fazia? A gente parava, deixava tudo que a gente estava fazendo, comida esfriando, trabalho por fazer, ia receber, aquela coisa toda maravilhosa. E dessa vez a gente estava almoçando tarde, tinha muita coisa para fazer, e a Paula mandou uma mensagem, falou, já era uma pessoa conhecida, faça isso, tá aqui, a gente acerta e tal, só que agora eu tô ocupada, não sei se eu vou conseguir te acompanhar. Era na área externa da casa, a pessoa que já conhecia a casa, já tinha acesso, tudo tranquilo, nada demais. Mas aí, a gente comendo, a pessoa chegou e rolou aquele questionamento, né? Devemos parar mais uma vez? Parar tudo, deixar comida aqui que a gente tá com fome, tá demorando para comer, que estamos almoçando tarde. Deixar a comida esfriando para ir lá e aquela coisa toda, sendo que a gente já teve um retorno negativo dessa pessoa. A gente falou, não, estamos ocupados. Avisa o que precisa avisar, passa o que precisa passar, depois a gente conversa. Nós estamos ocupados. Eu estou comendo com a minha família. Eu estou num compromisso. Isso é um compromisso que eu tenho. Não é? E a gente ali naquele conflito, não, vamos continuar comendo, qualquer coisa chama, a gente conversa, telefona ou sai ali, conversa rápido, porque, enfim, era uma pessoa também que gostava de alugar a gente, ficar contando muitas coisas mais, a gente não conseguia trabalhar depois, e já tinha dado uns calotinhos, e a gente, não, vamos comer, se a gente acabar de comer e tiver aí ainda, a gente vai lá, conversa e tal, senão a gente resolve de outra forma. E aí a gente ficou conversando, falando, olha, nós não somos esse tipo de pessoa, nós sempre fomos as pessoas que, sabe, vem alguém trabalhar aqui em casa, a gente faz um bolo só para aquele dia, só para servir aquela pessoa, a gente acolhe com todo carinho, mas assim, foi tanta lapada que a gente tomou, mas tanta lapada, que agora a gente não pode ficar se dando ao luxo de parar as coisas que a gente está fazendo, parar tudo que a gente está fazendo, ou seja, sair perdendo, literalmente, para pessoas que a gente sabe, já tivemos experiências que mostraram que não são tão confiáveis. E obviamente que a gente não quer se fechar assim, a gente quer dar bolo para todo mundo. Só que a gente chegou no entendimento que é o seguinte, falou, olha, a gente tem que dar bolo para quem merece. A gente tem que convidar para sentar aqui na nossa casa, na nossa mesa, tirando o nosso dia para ficar com a pessoa aqui, um momento desse dia e servir para quem merece. Se não, é um profissional, a gente está contratando serviço, vai ser recebido com todo o respeito, com toda a educação. Mas a gente não pode ficar doando isso desse jeito, porque assim, a gente abre os braços, a pessoa vai, aproveita, abusa, faz a gente se arrepender depois, faz alguma coisa que nos faz mal, e aí que a gente vai se fechando. Então, se a gente não se preservar, não cuidar também do nosso espaço, e não doar para quem merece, daqui a pouco a gente vai estar tão machucado que a gente não vai ter nem para quem merece. Você entende isso? Se você fica se abrindo muito para pessoas que não conquistaram esse espaço,
uma hora você não vai ter mais fôlego nem para trazer para quem já conquistou. E isso é um risco. Porque tem gente nesse mundo que se importa com você. Tem gente nesse mundo que conquista a sua amizade, a sua confiança, que constrói isso, que investe em construir isso. E se você fica gastando o seu melhor com pessoas que só usam isso para ver uma fraqueza sua, vem fraqueza na sua generosidade, vem fraqueza na sua sensibilidade, vem fraqueza na sua bondade, se aproveitam disso. Se você ficar se abrindo indiscriminadamente, uma hora você vai estar tão machucado, tão de saco cheio, que você não vai ter nem para quem merece. E aí sim vai ser um problema. Aí sim vai ser um problema. Então, óbvio que muitos de nós gostaríamos de fazer muito, se não tudo, para todos. Para todos. Mas a gente tem que ter um certo discernimento. Isso é um conhecimento, sim, uma sabedoria prática, tá? Do que realmente funciona. Eu sei que a gente quer acolher todo mundo, que a gente tem, sabe, muito amor para dar. Eu tenho certeza que sim. Mas justamente por isso, antes da gente querer ser bom para todo mundo, a gente também tem que pensar se nós estamos sendo justos. E nesse justo, inclui a nós mesmos, a nossa saúde, a preservação da nossa família, de coisas caras pra gente. Então, isso tudo é importante. Porque tem muita gente que é complicada mesmo. Eu vou contar um caos aqui para ilustrar. Recentemente, e até um caos que vai te ensinar como você afasta vampiros da sua vida, pessoas que ficam te vampirizando. Recentemente a gente postou aqui no canal, eu postei um vídeo em que eu expliquei com toda a didática possível o que está acontecendo recentemente aqui no YouTube, que o YouTube está mudando a política dele, está querendo competir com o TikTok e tal, e tá ferrando literalmente com os produtores de conteúdos antigos, né? A gente está aqui no YouTube já faz 11 anos, quase 700 vídeos, mais de 1.100.000 horas de conteúdo assistido, 150 mil inscritos, mais de 8 milhões de visualizações, entre aulas, palestras, cursos, tudo de graça para o pessoal. E o YouTube mudou tanto a política dele, tá? Eu explico melhor, eu vou até deixar o link do vídeo aqui para quem quiser, mas aqui não cabe explicar, senão eu vou ficar meia hora aqui explicando o que está acontecendo com o YouTube e com os YouTubers, tá? Mas chegou num ponto em que muitos de nós estamos literalmente pagando para trabalhar aqui. Tem gente que acha que YouTuber é milionário. E já foi um tempo em que ele trazia uma monetização para os produtores de conteúdo que fazia com que valesse a pena esse investimento, né? A gente investir em estar aqui tanto tempo, mais de uma década, podia estar fazendo qualquer outra coisa da vida, pondo a nossa energia, o nosso tempo em tantas outras coisas, né? Então a gente entrou quando era esse cenário e agora o YouTube mudou completamente. E literalmente estamos pagando para trabalhar. Eu estou pagando para trabalhar aqui, tá? Tem gente ficando doente. Tava até conversando com o Tom Miller do canal Verdade Mundial. A gente fez uma live falando sobre isso. Ele comentou sobre isso. Ele falou inclusive que está tomando um remédio por conta disso. E eu pedi ajuda aqui no canal. Porque assim, para mim não valia mais a pena. Estava interferindo em outras instâncias da minha vida. Eu podia simplesmente parar, sair e não dar satisfação nenhuma. Não precisaria. Mas em consideração as pessoas que são, enfim, caras a esse canal, que são ajudadas com esse canal. A gente já teve casos assim, sabe, de gente que deixou de se matar porque assistiu o vídeo nosso, gente que se reabilitou da prisão porque acompanhou depois o nosso canal, gente que saiu de crises de ansiedade, de síndrome do pânico porque assistiram um vídeo nosso. Então, eu falei, olha, não dá mais para continuar aqui no YouTube, mas eu vou contar a situação, eu vou dizer o que está acontecendo, vou falar que para mim não tem como sustentar isso, mas se as pessoas quiserem, a gente pode fazer uma união, a gente pode fazer uma vaquinha no Apoia-se, que é para sustentar a estrutura do canal, simplesmente para ele continuar existindo.
Eu não estou pedindo uma suíte em Nova York de frente para o Central Park. Não estou pedindo salário de ninguém para pôr na sacolinha que um milagre vai acontecer. Não, é quem puder, se tiver como, sabe? A gente precisa tornar isso viável porque eu estou pagando para trabalhar. E não estou pagando só com dinheiro, estou pagando com tempo, com energia, com, sabe? Com muitas outras coisas. E eu expus essa situação. Várias pessoas ajudaram e a gente ainda precisa de mais ajuda. Eu vou deixar o link do Apoia-se aqui. A gente ainda não atingiu a meta, mas muita gente já se mobilizou. Isso foi uma grande cura para mim. Tá? Foi uma grande cura para mim. Por quê? Quando eu era criança, eu tinha lá uns 12, 13 anos de idade. Eu tive uma experiência muito difícil. Perdão, eu estava praticando exercício físico na rua. Eu sempre fui uma criança muito ativa e tal. Só que naquele dia eu acho que eu exagerei, não sei o que rolou. E eu sei que eu estava lá num parque municipal da cidade onde eu morava, cheio de gente em volta. E ali eu me esforcei demais, enfim, e eu comecei a passar muito mal. Só que eu passei tão mal que eu achei que eu ia morrer, literalmente. Eu tava sufocando, o ar não vinha, meu coração, eu tava tão, sei lá, um ataque cardíaco, sei lá o que tava acontecendo. E eu, num estado assim, letárgico, um desespero assim, de não conseguir respirar. Eu passei muito mal, muito mal. E eu ali, naquele estado, achando que ia morrer, claro, que eu não morri, que eu não ia morrer, mas na minha cabeça eu ia morrer. E ali eu encostei assim, convalescendo ali, enfim, caí ali e eu tentava gritar por ajuda, mas eu não conseguia porque eu não conseguia puxar o ar direito. E várias pessoas passando na minha frente, assim, vários, um lugar super movimentado, gente com idade para ser meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó. E eu ali, passando mal, largado ali. Você acredita que ninguém parou para me ajudar? Eu era criança. Você tá achando isso um absurdo? Imagine pra mim, que tava nessa situação. Eu achei tão absurda essa situação, que eu tava achando que eu ia apagar, que eu ia morrer, e sei lá, pelo menos apagar eu tenho certeza que eu ia apagar. Mas naquele último lapso de consciência, eu olhei para aquela situação de ver que ninguém ia parar para me ajudar, uma criança passando mal ali. E dava para ver que eu tava passando mal, claro que dava para ver que eu tava passando mal. Ninguém parava para me ajudar. Eu vi pessoas mais velhas, 50, 60 anos de idade. Isso me deixou com tanta raiva que eu falei assim, ó, só de birra eu me recuso a morrer aqui. Eu me recuso a entregar minha vida no meio dessa gente que não é capaz de ter empatia nem por uma criança num estado urgente desse. E eu tirei força de não sei da onde. Lá do cu eu tirei essa força. Só se for. Eu falei assim, eu não sei como, eu não vou cair aqui. E ali eu, de birra, eu reuni uma força de vontade, mesmo sufocando, que eu consegui ficar visível para um lugar onde o meu pai estava passando. Isso tudo aconteceu assim, em questão de minutos. E meu pai conseguiu me enxergar e foi ele lá me socorrer depois enfim. No fim eu não morri, como vocês podem perceber. Mas isso me marcou muito. A doce empatia do ser humano. E depois eu falei, olha, eu não quero que as pessoas passem por isso. Tanto que eu ajudo as pessoas na minha vida, claro, na medida do possível, eu nem sempre posso. De fato, nem sempre posso. Tem muita gente que pede ajuda e eu não posso.
e não me forço mais, porque antes eu me forçava e eu me danava por causa disso. Hoje eu já aprendi a respeitar. Mas ali eu não estava pedindo ajuda para uma pessoa que não podia. Várias passando ali. Dezenas de pessoas, centenas de pessoas passando na minha frente. Nenhuma se dispôs. E eu sempre quis ajudar. Não só por isso, mas isso me motivou ainda mais a ajudar as pessoas. Eu falei, eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser uma palavra amiga, uma notícia boa, um sorriso, uma inspiração. Alguém que presta atenção na vida dos outros, no que está acontecendo. Dentro dos meus limites, mas com muita sinceridade. Né? E eu acho que isso adicionou ao meu trabalho. Mas eu sempre trouxe essa marca comigo. E sempre busquei ajudar, porque eu não queria que as pessoas passassem por aquilo que eu passei. E isso eu aprendi com Cristo. Faça teu próximo o que você gostaria que o teu próximo fizesse a você. Pois muito bem. Quando eu lancei esse vídeo aqui no canal falando da situação, eu confesso que com base nisso eu não acreditava que as pessoas fossem ajudar. E eu tava assim, ó, eu só vou lançar esse vídeo por desencargo de consciência, entendeu? Porque minha vontade é chutar tudo e tchau, entendeu? Tchau e benção, e nem benção, entendeu? Só tchau, porque tava uma situação muito abusiva, o sistema todo da coisa, né? E eu me surpreendi com tanto de gente que se conectou e que decidiu ajudar. E para mim isso foi uma grande cura. Inclusive para aquela criança que estava ali 13 anos de idade e largada no meio da rua passando mal. Foi uma cura também para aquela criança. Porque eu vi pessoas que eu nem conhecia, que nem tinham ligação nenhuma assim comigo formalmente, parando e ajudando, ainda que fosse com o mínimo. Mas esse mínimo comunicava uma coisa: estou do seu lado. Posso não ter muito, mas o que eu tenho é o que eu sou. Eu sou isso, estou do seu lado. Estou aqui com você. Isso me trouxe uma cura que me conectou a uma outra dimensão do amor. Não do amor absoluto, do amor humano. Eu comecei a me sentir mais amparado. Eu me conectei a essa sensação de amparo, de apoio. Isso foi muito rico para mim. Muito rico para mim. E eu sou eternamente grato a essas pessoas. Você pode anotar isso. Você pode anotar isso. Tá? Pode anotar isso. A roda vai girar. E um dia eu vou ter muito mais para oferecer. E eu vou lembrar dessas pessoas. Sempre. Sempre. Elas estiveram do lado quando eu pedi ajuda. Para mim isso tem um valor muito grande. Ao mesmo tempo, alguns dias depois, eu estava mexendo no meu Instagram. E sem querer eu apertei lá, acho que o negócio de perfil profissional, painel profissional, que eu nunca olho para aquilo, de repente eu cliquei ali. E eu vi um gráfico que dizia que num determinado dia daquela semana, cerca de 350 pessoas haviam deixado de me seguir. Eu achei aquilo estranho, falei, 350 pessoas deixaram de me seguir. Aí eu até pensei, falei, deve ser aquelas atualizações malucas do Instagram, que eles cancelam contas inativas e tal, e desaparece um monte de gente da nossa conta e tal. Mas eu olhei e falei, mas 350? Não, isso aí tem coisa errada. Falei, mas não me lembro de ter falado nenhuma merda, não me lembro de ter nem feito nenhuma publicação com conteúdo polêmico para 350 pessoas deixarem de me seguir. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver que dia que foi. Falei, será que eu publiquei alguma coisa nesse dia? Aí eu fui conferir. Aí eu fui lá no dia, tinha uma publicação. O que eu tinha publicado nesse dia? A divulgação desse vídeo meu no YouTube, pedindo ajuda. E nessa publicação eu estava explicando resumidamente a situação. E eu estava ali fazendo o quê? Pedindo ajuda. Depois de 11 anos ajudando constantemente aqui, no primeiro momento em que eu chego e falo assim, agora realmente estou precisando de ajuda, não é que pessoas ignoraram. 350 pessoas deixaram de me seguir porque eu pedi ajuda. Porque estão esperando do meu papel aquela pessoa que está sempre doando, aquela pessoa que está sempre ajudando. Porque aprendemos isso da nossa cultura. As pessoas que estão à frente de trabalhos espirituais, humanitários, autoconhecimento, seja lá o que for, qual que foi a imagem que elas construíram? Isso é também responsabilidade delas.
Porque isso também fez mal para elas e a gente precisa questionar isso. É o ajudador incondicional. O ajudador incondicional no sistema da coisa nunca vai ser ajudado. Porque é sempre ele que ajuda. E aí as pessoas vão colocando canudinho e sugando. Porque tem gente que quer ajuda, precisa de ajuda e valoriza ajuda. E tem gente que não quer ajuda. Tem gente que quer atenção. Ou outras coisas, outros interesses mais. Mas o mais importante é você notar que mesmo entre aquelas pessoas que são tocadas pelo seu trabalho, que são ajudadas por você, muitas não querem a tua felicidade. Muitas pessoas não estão preocupadas com você. Muitas pessoas querem que você contribua para a felicidade delas, mas não querem saber da sua felicidade. E digo mais, não querem saber de ter nem empatia no momento em que você está precisando. E aí você aprende uma coisa que ela é fantástica. Como que você afasta vampiros da sua vida? Pessoas que estão ali só sugando a sua energia. Pede ajuda. No primeiro momento em que você pedir ajuda, os vampiros já estão a 300 quilômetros de distância. Eles somem. Todo mundo vai embora. Você acha que eu me senti ofendido com essas 350 pessoas? Eu me senti aliviado, eu agradeci a Deus, porque eram 350 pessoas que estavam conectadas comigo de alguma forma, em algum nível à minha volta, que eu não tinha noção de que tinham esse tipo de sentimento em relação a mim. Então assim, vai tarde, entendeu? Que bom, que bom. Foi uma purificação, foi um livramento. Então peça ajuda que os vampiros vão todos embora. Isso, Chico Xavier viveu uma vez. Uma vez ele estava de noite no quarto dele, o Espírito Emmanuel apareceu para o Chico e disse o seguinte: olha, Chico, tá vindo uma entidade agora, vim aqui no seu quarto, uma entidade com o grupo dela, e é um pessoal muito barra pesada, é um pessoal bem barra pesada, eles não gostam de você, eles vão vir tentar alguma coisa contra você e nem eu consigo te proteger desses caras. Então assim, entre em prece, se concentre, porque daqui a pouco eles estão chegando. E o Chico ficou preocupadíssimo. E daqui a pouco a galera barra pesada chegou. E o Chico teve uma sacada. Na hora que veio, que se aproximou o líder deles para agredir o Chico, o que o Chico fez? Ele se dirigiu para ele agradecendo. Que bom, meu irmão, eu estava precisando muito da sua ajuda. Que bom que você apareceu, porque eu estou passando por uma situação assim, assim, assado, o problema está assim, assim, assado. Que bom que alguém apareceu, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me ajude. Nossa, graças a Deus que você veio aqui, por favor, meu irmão, tenha misericórdia de mim, eu estou precisando disso, disso, daquilo. O que aconteceu? A galera não aguentou aquilo e pulou fora, foram embora e deixaram o Chico em paz. Deixaram o Chico em paz. Então pede ajuda para você ver. Aí você percebe como a nossa sociedade, a nossa mentalidade coletiva, ela ainda é muito precária, muito infantil na relação de noção de trocas, né? Ainda mais no meio espiritualista, que a gente acha que a gente tem que ficar só doando, 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 doando. Gente, a gente ajuda e nós somos ajudados. E veja, não existe nenhuma humilhação em você pedir ajuda. Nenhum constrangimento, porque é natural, gente, é humano. Às vezes eu estou tentando fazer uma coisa aqui e eu não consigo. Ah, alguém pode me ajudar? Ah, eu posso, para você é fácil. Você vem e me ajuda, pronto, resolveu. Não é muito mais inteligente pedir ajuda? Só que a gente está construindo uma cultura no nosso segmento em que algumas pessoas só ajudam e outras só são ajudadas. A gente não quer colocar a mão na roda para girar essa roda conjuntamente e utilizar o poder da união, da fraternidade, para todo mundo ser beneficiado. Então a gente tem que naturalizar isso. As pessoas precisam aprender a pedir ajuda. Entender que isso é uma coisa que faz parte da vida. Não tem nenhum constrangimento. Olha, eu preciso disso. Talvez se vocês me ajudarem a gente consegue. Pode, não pode, mas entende? Então a gente tem que naturalizar. As pessoas precisam aprender a pedir ajuda e ajudar quando possível. Agora, é importante colocar, né? Por exemplo, nessa situação.
Eu não quero caridade, eu não quero esmola, eu não quero dízimo. O que a gente quer aqui é o reconhecimento, a valorização, a dignidade para manter a estrutura desse trabalho. Eu não estou pedindo esmola, eu estou trabalhando, eu tenho a minha dignidade. Se o sistema reconhece ou não, se o YouTube reconhece ou não, se as pessoas reconhecem ou não, isso é com eles. Eu estou trabalhando. Um colega meu, eu estava reunindo um pessoal que também estava mal por conta dessa questão do YouTube, antigos YouTubers e tal. Falei, vamos conversar com o público e tal sobre isso. Aí um deles, poxa, que legal e tal, mas acho que a gente tinha que se unir em outros momentos e não apenas em momentos de crise. E eu disse, olha, não, esse não é um momento de crise. Eu não estou em crise, você não está em crise. Nós estamos mantendo a nossa integridade. Crise é quando eu saio da minha integridade. Pior crise ainda é quando eu saio da minha integridade e através disso eu prejudico os outros. Quem está em crise é o YouTube. Eu estou trabalhando, eu estou na minha integridade, eu estou na minha dignidade. O YouTube que está em crise. E por conta da crise do YouTube, a gente está sendo atingido. Mas você não está em crise. Nós estamos trabalhando. Olha a dignidade que tem nisso. Nós estamos trabalhando. E para uma coisa que a gente sabe o valor que tem. Ainda que o mundo não reconheça, a gente sabe o valor que tem. Então tem gente que acha que é esmola. Teve uma outra pessoa que comentou, né? Veio tirar sarro da gente quando a gente expôs essa situação. Até quando eu expus junto com o Tom Miller no canal dele. Veio uma pessoa tirar sarro da gente, dar risada da gente, fazer piada, falando que a gente precisava agora de cesta básica e plano de saúde. Mas falou isso debochando da gente. São pessoas que não entendem a dignidade, são pessoas que eu quero encontrá-las no plano espiritual um dia, mesmo porque aqui no plano físico é difícil, porque elas nunca colocam nem a foto delas antes de falar essas babaquices. E eu quero olhar para a cara dessa pessoa. E não sou eu que vou abaixar o meu olhar. Quero ver ela falar isso de novo. Só que quando ela me encontrar, a situação vai estar inversa. Tenho certeza disso. Porque uma pessoa que fala essas coisas planta muito certeiramente o seu destino. Você vê um momento em que alguém está pedindo ajuda, está se abrindo. Gente, vulnerabilidade é força, tá? Sensibilidade é força, não é fraqueza. Então nós temos a nossa dignidade. Então por mais que existam pessoas que sugam, pessoas que debocham, pessoas que aproveitam do momento de fragilidade para querer pisar em cima, existem pessoas que estão ao seu lado. Pessoas que estão ao seu lado. Vem aqui e fala assim, eu só tenho minha presença, estou aqui com você. Eu tenho minha oração por você, eu estou aqui. Isso se chama lealdade. Lealdade e dignidade são valores muito caros para mim e deveriam ser para você também. Então, é importante a gente avaliar isso. Existem pessoas e vão existir pessoas na nossa vida, por mais que a gente imagine que todas devam nos tratar bem, porque talvez você trate bem todo mundo, provavelmente, eu acho que isso não é difícil, mas existem pessoas que vão se aproximar com interesses escusos, com má intenção. Se você se abrir muito, se você já for dando o seu melhor, não estou falando para você dar o seu pior, para você tratar mal. Trata com educação, com respeito. É para isso que existe o respeito. Agora, muito diferente de você abraçar e já trazer aquela pessoa para sua vida e dar o melzinho do seu coração para ela. E tudo que você tem para ela. Não, você trata com respeito, com cordialidade, com diplomacia. E a gente deixa o tempo trazer para a gente elementos que vão mostrar quem que está investindo em conquistar essa confiança. Quem que vale a pena, quem que está do teu lado. A grande vantagem do momento em que você precisa pedir ajuda é que você vê quem está do teu lado. É você ver quem realmente você vale a pena investir. Porque quem não está, por mais que esteja só no momento da festa, na hora que você precisar, vai embora rápido. Então existem pessoas que não é exagero dizer que são perversas.
mesmo achando que são boas, mas têm atitudes perversas, atitudes injustas, que se aproximam achando que podem fazer qualquer coisa com a gente sem consequência nenhuma. E se a gente é muito aberto, se a gente quer gostar de todo mundo, não amar, que é diferente. Se a gente quer gostar de todo mundo e quer oferecer isso indiscriminadamente, a gente vai oferecer para pessoas que merecem, mas também para muitas pessoas que não merecem. E quando a gente oferecer tão indiscriminadamente para pessoas que não merecem, a gente vai tomar uma bordoada, 2 bordoadas, 3 bordoadas, 4, até o momento que você vai cansar de levar bordoada. E se você não colocar um limite e não aprender a filtrar na elegância, na educação, mas entender que existem pessoas que merecem o seu melhor e que merecem o seu tempo, a sua energia, e que aquilo não é para todo mundo. Se você não entender isso, se você não entender que você pode amar a todos, mas que você não é obrigado a gostar de todo mundo, e que é importante que você não goste de todo mundo. Sim, sim, não, não. Os limites são tão importantes quanto as conexões. Tem gente que fala que a gente precisa construir mais pontes no mundo e menos muros. Existem lugares em que você precisa construir pontes e lugares que você precisa construir muros. Você precisa ter essa sabedoria. Eu não posso ser hipócrita. Se não tivesse esse muro aqui, separando com o vizinho, como que seria a nossa privacidade aqui? Não tem nada de errado no muro. Errado está em você colocar muro em tudo. Não, você tem que saber colocar muro no lugar certo, por sabedoria. Não é porque você não tem caridade. Existem lugares que você precisa pôr muro, precisa pôr um não, precisa pôr um limite. Precisa se permitir ser conquistado. E outros lugares você põe ponte, mas você não vai pôr uma ponte para bandidos entrarem na sua casa. Ali você põe um muro. Você põe ponte para os seus amigos entrarem na sua casa, para pessoas que te consideram com respeito, pessoas em paz, que chegam em paz. Então, isso é importante. A gente tem essa cobrança de achar que amar o próximo é gostar de todo mundo. Às vezes amar o próximo é não gostar de algumas atitudes. E você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu não gosto das suas atitudes. No dia que você mudar, eu vou estar aqui. Eu não gosto de você agindo assim. Porque você está agindo de uma forma destrutiva, está me fazendo mal. Mas eu estou aqui, o dia que você mudar, eu estou aqui, não tenho nada contra você. Mas o que você está fazendo eu não gosto, não admito, não aceito. Então esse não gostar não é contrário à espiritualidade. O amar é o querer bem. Justamente porque você quer bem aquela pessoa, você não pode aceitar tudo que vem dela. Porque senão você está dando corda. Você não está sendo justo. Se você ficar dando corda para uma pessoa que está tendo uma atitude destrutiva, você está incentivando aquilo, você está dando energia para aquilo, você precisa cortar isso. Não, aqui não. Tem um limite. Não gosto. E amo por fundo. E justamente por amar, eu ponho um limite. Porque isso não está sendo saudável nem para você e nem para mim. Limite. Quando a situação se transformar, tô aqui. Então, eu acho que não são coisas contraditórias. Eu acho que a gente está sim no momento de separação do joio e do trigo. A gente está no momento em que as máscaras estão caindo, que as pessoas estão mostrando que elas tinham dentro do coração delas e que a gente precisa sim se preservar. Eu sou muito a favor da gente viver cercado de bicho e planta, entendeu? Bicho e planta para mim é vida. E aquelas poucas pessoas que se mostrarem verdadeiras, que valerem a pena e que a relação não seja contraproducente, simplesmente contraproducente. E claro que você, com muita justiça nesse ponto, deve estar me lembrando, Yuri, mas você viu Jesus falando de que adianta você amar só os seus amigos, né? Os hipócritas não fazem isso também, eles não amam só os amigos deles e não os seus inimigos. Que vantagem você teria? Com certeza, e a gente não está falando simplesmente de não amar, a gente está falando de amar, a gente está falando de colocar limites, de estabelecer relações saudáveis, de até onde a gente pode ir com tal pessoa, o quanto que a gente pode se abrir para todo mundo ou não. E aí eu queria também te lembrar de um outro trecho da vida de Jesus que ajuda a gente a equilibrar isso, quando ele fala com o homem ganancioso, que algumas pessoas chamam de homem rico, mas na verdade o caso dele era a ganância. Jesus fala, olha, se você não largar isso, se você não acabar com essa ganância, né, nesse caso vender tudo e dar para os pobres e me seguir, não tem como eu abrir mão do meu rolê para ficar contigo que está numa postura que não vai ser legal da gente brincar.
Então aí você vê que até Jesus, que de fato tem esse amor expansivo, que inclui todo mundo no seu amor, ele coloca condições para quem quer andar junto dele. Ele ama, mas você quer estar perto de mim? Eu não posso abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, do meu contexto, para largar tudo e me esgoelar de dar tudo para você que não quer nada com nada. Se você quiser, eu estou aqui. Agora, se você ficar com uma postura desequilibrada, não tem como a gente andar junto no recreio, né? Tanto que Jesus, que era uma pessoa muito popular, quantos amigos mesmo ele teve? 12. E olha lá, né? E olha lá. Se Jesus tivesse um Instagram hoje, imagina, 12 seguidores lá, e no inbox dele um monte de gente só pedindo coisa ou xingando ele. Então, Jesus, que é Jesus, ele amava todo mundo, mas ele sabia com quem andar, com quem doar o seu tempo, indo na intimidade. Senão, ó, não vai dar, te amo, tô aqui, mas desse jeito não dá. Mas estou aqui. Se você continuar ali, não vai dar nada de bom. Por mais que você tente, por mais que você seja caridoso, amorzinho e acredite na esperança. Tem gente que vai falar assim, mas e o meu karma? Porque senão eu vou ter que voltar na outra vida com aquela pessoa, porque eu sou obrigada a ficar nessa situação tóxica e abusiva. Gente, quem que inventou isso? Deus não é escravagista. O karma não é uma lei de punição. Não interprete assim. Se aquilo está fazendo mal, está sendo abusivo, não use espiritualidade para romancear e atenuar aquilo. É não. No dia que aquela pessoa, que aquela situação estiver mais saudável, porque às vezes você tenta mudar a situação. Se a pessoa quer, vocês conseguem transformar. Mas às vezes só você está querendo transformar. E a pessoa não quer. E não vai querer. E aí você fica se desgastando. E aí você não tem nem para você e nem para quem quer construir uma coisa legal para você. Então, reciprocidade torna a coisa saudável. Às vezes a gente tem que ter mais paciência. Com um, com o outro, depende do contexto, varia do contexto, aí você vai sentir no seu coração. Mas não traga esse peso, essa prisão de que você tem que. Você não tem que. Deus te colocou aqui por amor, Deus te ama. E Ele quer ver você também amado e amada. E existem pessoas que não sabem brincar disso. A brincadeira deles é outra coisa. E você tem o direito de escolher se você quer brincar disso com eles ou não. E ponto final. Um beijo na sua alma. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Vou deixar aqui embaixo o nosso link do Apoia-se, se você quiser também aderir a essa causa, com o mínimo que seja. Aquilo que puder, que não for atrapalhar, mas é na união. Tá. Acho que com 150 mil inscritos a gente consegue tornar esse projeto viável, respirável, sustentar a estrutura dele, enfim. Vou deixar aqui embaixo o link para você também adquirir o meu livro mais novo, Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura, que eu conto ali, inclusive, alguns bastidores de como que o plano espiritual, os nossos protetores agem nessas situações de injustiça. Que muitas vezes a gente fala assim, nossa, a gente está saindo perdendo e nada está acontecendo com a outra parte, parece que a justiça não está acontecendo. Então nesse livro tem capítulos, no plural, em que eu mostro o que está acontecendo com casos reais, muito objetivos, da espiritualidade, da ação de Deus através dos seus mensageiros, atuando também nesses bastidores. Gente, fica na paz, brilha sua luz. Beijo na alma. Para quem merece, um abraço do tamanho do sol.